Lionel Messi tem uma das carreiras mais vencedoras de todos os tempos. Aliás, ele é o maior vencedor de todos os tempos, já que ultrapassou Daniel Alves, que tinha antes esse posto, neste ano. Mas a vida do argentino não foi perfeita sempre. Na verdade, ele passou um dos piores momentos da sua vida, com a camisa da seleção argentina. Já deixa seu like e veja agora o que aconteceu no dia mais triste da carreira de Messi. Hoje, Lionel Messi é um herói na Argentina, para não dizer que é quase um deus. Onde vai, ele é ovacionado pelos hermanos. E com razão, né? Ganhar uma Copa do Mundo, e do jeito que foi, não é para qualquer um. Mas essa história não era tão bonita assim há tempos atrás. Na verdade, antes da Copa, Messi e a torcida argentina tinham uma péssima relação. E o motivo? Simples, Messi não ganhava títulos com sua seleção e os torcedores o criticavam porque diziam que só jogava bem no Barcelona. Para quem não lembra, a Copa do Mundo de 2014 aconteceu aqui no Brasil e a final daquela foi entre a Argentina, que tinha passado da Holanda nos pênaltis, e a Alemanha, que passou do... Acho que não precisamos lembrar dessa semifinal da Alemanha, né? Enfim, a Argentina acabou perdendo a final, e esse vice-campeonato foi o quinto depois da última conquista relevante, e no total, já somavam 20 anos de jejum de algum título importante. Ou seja, os hermanos estavam malucos para conseguir um troféu, e sua maior esperança era Lionel Messi, o melhor jogador do mundo, o cara que encantava todo mundo, mas só com a camisa do Barcelona. Claro, isso não era exatamente verdade, até porque ninguém chega numa final de Copa do Mundo jogando pouco futebol. Mas o ponto é que desde essa final, a torcida começou a pegar no pé do Messi e para tentar dar uma resposta, o Pulga colocou como meta principal da sua carreira conseguir um título. E ele teve sua maior chance em 2016 na Copa América. Naquele ano, a seleção brasileira foi eliminada na fase de grupos, ou seja, a maior pedra no sapato dos hermanos já estava de fora, e eles tinham um caminho livre para o título, certo? Errado, porque naquele ano, a seleção chilena veio com tudo. E não deu outra, a Argentina e Chile entraram em campo para disputar a final do torneio, e claro que todos os olhos estavam em Lionel Messi. Ambas as seleções tiveram boas chances, mas o tempo regulamentar terminou em 0-0 e a disputa foi para as penalidades máximas. E aí, como diz Galvão Bueno, haja coração! O primeiro jogador a bater o pênalti foi o chileno Arturo Vidal, que na época era o principal jogador do elenco. E aí, isso aconteceu. Silvato de López, Arturo le pegou! Era tudo que a seleção argentina queria, era só acertar as próximas cobranças que o título viria. E o primeiro batedor dos hermanos foi exatamente o Messi, ou seja, era praticamente certo que a Argentina começaria a disputa na vantagem. Então, o impossível aconteceu. Elevou! Medio arriba, Leo Messi! Na bandeja, não podem crer os argentinos, todo igual! Dizem por aí que a bola do Messi está até hoje fora da atmosfera da Terra, porque o cara jogou a bola na Lua. E para quem critica o Tite por causa da última Copa, dizendo que o melhor batedor tem que cobrar o primeiro pênalti, tá aí um tapa na cara da sociedade. Chupa sociedade, como eu queria passar, mãe, meu Deus, obrigado! Nem sempre o melhor batedor vai marcar, e caso perca, isso pode acabar com o mental do resto do time. E foi exatamente o que aconteceu com a Argentina. No final, Biglia perdeu mais um pênalti para os argentinos, e o Chile foi campeão da Copa América. Com mais um vice na conta, é claro que a torcida mais uma vez culpou o Messi. Mas convenhamos, a culpa não era exatamente do cara, por mais que ele tenha perdido um pênalti. Pô, dá uma olhada nessa seleção. Com todo respeito, era só perna de pau, com algumas exceções, obviamente. Messi era sim o maior jogador do planeta nessa época, mas o cara estava quase sozinho na seleção. Lionel foi quase tão bom quanto o rei, mas ele não era um milagreiro. Na verdade, o próprio Pelé só ganhou tudo que ganhou com a seleção, porque tinha um grande elenco que permitia que ele brilhasse em campo. Enfim, o ponto é que depois dessa partida desastrosa, Messi simplesmente desabou. Sério, o cara entrou em depressão, e ainda no gramado dava pra ver isso. Olha a reação do argentino ao cumprimentar os chilenos. Ele ficou completamente desolado. Aquela era sua maior chance de conseguir um título para o seu país natal, e Messi se sentiu diretamente responsável pela derrota. Depois do jogo, ele deu uma entrevista e disse o seguinte: "É incrível, mas não dá. Não passamos outra vez nos pênaltis. É a terceira final seguida. Nós buscamos, tentamos. É difícil. O momento é duro para qualquer análise."
No vestiário pensei que acabou pra mim a seleção. Não é pra mim, é o que sinto agora. É uma tristeza grande que volto a sentir. Foram 4 finais, infelizmente não consegui. Era o que mais desejava. Isso é para o bem de todos. Muitos desejam que eu pare. Não se conformam com apenas chegar a uma final. Nós também não nos conformamos. Perdemos outra vez nos pênaltis. Pois é, o cara que viria a se tornar o maior jogador argentino da história anos depois, simplesmente desistiu da seleção depois desse torneio. Claro que ele voltou atrás depois, mas é bizarro pensar que Messi cogitou abandonar a seleção por causa de toda a pressão dos torcedores. Um preparador físico da Argentina disse algum tempo depois que a história por trás dos bastidores era ainda pior. Às 2 da manhã, mais ou menos, encontrei Léo sozinho, completamente sozinho, chorando como um bebê que perdeu a mãe. Ele estava ali deitado, sem ninguém para consolá-lo. Eu fui e o abracei, e nós dois lamentamos. Pois é, o cara realmente entrou numa depressão enorme. E assim, depois dessa entrevista polêmica do argentino, a relação dele com a torcida até melhorou um pouco. Muitos diziam que ele não se importava com a seleção e que só se esforçava de verdade no Barça, que é onde ele ganhava seu salário. E depois o cara dizer que ia deixar a seleção e mostrar o quanto ficou deprimido por causa da derrota, alguns torcedores pararam de pegar no pé. Mas isso só foi se resolver mesmo em 2021, quando a Argentina finalmente conseguiu conquistar um título de Copa América. A final foi contra o Brasil e com o gol do Di Maria, os hermanos levaram a taça para casa e Messi finalmente conseguiu tirar seu país do jejum. Isso foi essencial para a Copa de 2022, porque tanto os torcedores quanto os próprios jogadores viram que era possível sonhar com o título. E se você assistiu aos jogos da Argentina no Mundial, sabe que a torcida realmente fez uma festa linda. Os hermanos apoiaram sua seleção até o final e foram recompensados com o título. É engraçado como as coisas mudam, né? Tempos atrás, Messi era brigado com os torcedores e muitos até o queriam fora do elenco nacional, enquanto hoje a discussão é se Messi é maior que Maradona. Mas se na Argentina os torcedores não iam com a cara do Messi, na Espanha o negócio era diferente. Os torcedores sempre o viram como um dos maiores de todos os tempos, mesmo aqueles dos times rivais. Mas um dia, isso ficou ainda mais claro. Teve uma partida que Messi mostrou pro Cristiano Ronaldo e pro Benzema. Quem é que manda? Clica no vídeo que tá aparecendo na sua tela para assistir. A gente se encontra lá.